Olá pessoal, aqui é o professor Nathan. Vamos estar dando seguimento na nossa aula, ok? Vou estar dando só uma relembrada no que foi o último assunto, até porque é um slide novo, correto? E lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar entrando em contato comigo, via WhatsApp, via grupo, né, privado, da melhor forma que vocês escolherem aí, correto? Então a gente começou, né, a falar sobre as conformações mecânicas, certo? E nele a gente tem vários exemplos de conformações mecânicas. Estaremos falando dos principais tipos mais utilizados nas indústrias, certo? Então, nós temos aí diversos processos de fabricação, correto? Onde a gente usa essas conformações mecânicas. E elas, na maioria das vezes, são utilizadas, né, em empresas de manufatura e até mesmo manufatureira de produtos, correto? Então, olha só, a gente tem as duas ramificações ali saindo de um processo de fabricação. A gente pode ter com remoção de cavaco e sem remoção de cavaco, ok? Essas são as duas condições básicas que nós temos para a escolha de um processo de conformação mecânica. Então, quando a gente tem a remoção do cavaco, nós vamos então para o que a gente chama de usinagem. O pessoal acha que usinagem é simplesmente você pegar um torno né, tornear a peça, o que não é isso, ok? A usinagem ela é muito mais ampla, né? Muito mais aberta, o leque dela é muito maior do que somente isso. Até porque na usinagem nós temos aí o sistema convencional, ok? Vou dar um zoom aqui, e um sistema não convencional, correto? No sistema convencional nós temos aí torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilhamento, brunimento, serramento, rosqueamento, aplanamento e alargamento, ok? Certo? Essas são as convencionais. As não convencionais, né, são aí jato d'água, jato abrasivo, fluxo abrasivo, ultrassom, eletroquímica, eletroerosão, laser, plasma, feixe de elétrons e química, ok? Esses são os tipos de usinagem que nós encontramos no tipo de processo de fabricação com remoção de cavaco. Sem a remoção de cavaco, nós temos então a fundição, a soldagem, a metalúrgica do pó e a conformação, ok? E nesse ponto de conformação é onde nós temos esse slide, correto? Onde vamos estar seguindo a matéria e falando sobre ele. Onde nós estaremos falando aí, né? Sobre laminação, extrusão, trifilamento, forjamento e estampamento, ok, gente? Então, nesse tipo de conformação mecânica são os mais utilizados aí, né, nas indústrias, que são para estar conformando o nosso material e fazendo com que tornamos esse material utilizáveis, né, tendo função para ele. Então aqui, né, alguns fatores que se destacam na escolha do processo é o tipo de produção, a tolerância, qualidade superficial e o custo, correto? E a conformação mecânica, onde se obtém as peças através dos tipos de esforços aplicados. Essa compressão pode ser direta ou indireta. Quando ela é direta, nós falamos, né, que é a questão do forjamento e a laminação. E quando a gente tem a compressão indireta, a gente chama que é a trefilação, a extrusão e a estampagem, correto? Conformação mecânica pode ser também através, né, onde a gente obtém peças do tipo de esforços aplicados. Pode ser por tração, cisalhamento, dobramento, ok? Existem vários outros. Então aqui como exemplificação, né, quem tiver com alguma dúvida pode estar dando uma olhada na aula anterior, onde eu expliquei alguns processos aqui, bem de forma sucinta, né, que estaremos falando posteriormente de forma mais nítida sobre eles. E aqui eu tinha até passado um exercício, mas, né, até falei que nós vamos estar fazendo ele posteriormente, né? Não vai ser agora, então deixa ele para depois, onde a gente vai estar explicando mais algumas coisas para ficar melhor o entendimento. E falamos aqui dos, basicamente, são os 5 processos que a gente tem na conformação, né? Como já falei anteriormente, que é a laminação, forjamento, a extrusão, trefilação e a estampagem. Começamos a falar sobre laminação, né? Nesse processo de conformação mecânica, o metal é esforçado a passar entre 2 cilindros, girando nos sentidos opostos, com a mesma velocidade periférica. Para quem não lembra o que é velocidade periférica, né, isso está lá na matemática. Velocidade periférica é a velocidade da periferia da circunferência, ok? O que é periferia? É as laterais. Já viu lá quando passa novela ou o que for, o cara fala assim, eu moro na periferia. Às vezes o cara, né, quer dizer o quê? Que ele mora no entorno do estado, né? Ele tá lá no cantinho. Então, assim, a periferia é a parte periférica.
é os cantos, né, os arredores. Então, a velocidade periférica, ela é diferente da velocidade angular, né, a velocidade do eixo. Então, a gente tem aí a velocidade do eixo de rotação, e quando a gente tem um diâmetro de aplicação, é onde a gente encontra a velocidade periférica, correto? Então, nós temos velocidade periférica iguais nos dois cilindros. E os dois cilindros têm que girar no sentido oposto, certo? Enquanto o cilindro de cima gira no sentido anti-horário, o cilindro de baixo tem que girar no sentido horário, ok? Com isso vai fazer a função de puxar a placa, ok? Então esse é o básico sistema de laminação. A gente vai estar falando sobre ele de melhor forma agora. Então a nossa aula anterior acabou nesse slide, né? E a gente vai começar a falar agora, a partir desse momento, sobre a aula de hoje. Então, olha só, como condição de trabalho, nós temos o trabalho a quente e o trabalho a frio, correto? No trabalho a quente, a gente permite um menor esforço mecânico para a mesma quantidade de deformação, melhorando, então, a sua tenacidade. Não permite dimensões de estreitas tolerâncias, certo? E o valor mínimo de atrito é de 0,2 micrômetros. Se vocês acharem dúvida, né, sobre essa questão dessa unidade, eu posso estar aí explicando ela posteriormente. Não é questão da nossa aula agora, mas poderemos estar falando também. Vamos lá. A questão do micrômetro, ela está na casa do... Vamos falar de elevação, certo? A gente tem 1 metro, metro é a nossa unidade padrão, correto? Quando a gente fala de milímetro em função de metros, significa que o milímetro ele é 1000 vezes menor que 1 metro, correto? Porque 1000 milímetros é 1 metro. Vocês fizeram metrologia, né? Então, acredito eu que isso para vocês está claro. 1000 milímetros é 1 metro. Então, quando vocês falam que 1 metro tem 1000 milímetros, então se eu falar que 1 milímetro vezes 10 a terceira é igual a 1 metro, correto? Agora, quando eu quiser exemplificar de forma diferente, eu quero falar agora em grandeza menor em função de metro. Por exemplo, 1 milímetro é 1000 vezes menor que 1 metro. Então, eu falo que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros, ok? Então, 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Significa que é a milésima parte de 1 metro. Quando a gente está falando desta unidade, vou circular ela aqui, ó, micrômetros ou microns, certo? Essa unidade está na casa de 10 a menos 6. Significa o quê? Que você vai pegar 1 metro e dividir ela por 1 milhão. Essa uma parte de 1 milhão é o que vale a 1 micrômetros. Só que perceba que a gente não tem nenhum micrômetros inteiro. A gente tem a 0,2 partes de 1 micrômetro. Então, você vai pegar 1 metro, dividir por 1 milhão e depois dividir por 10. Aí você vai ter o valor de 0,1 micrômetros. Então, aí você vai ter 2 micrômetros só para a gente entender a tolerância, né, mínima aceitável de atrito nesse processo. Então, assim, é muito significante, né? A gente, assim, o valor é muito baixo. Então, a gente vê que é uma coisa muito aprimorada, né? As definições... Tanto a questão do ajuste, as tolerâncias são muito rígidas, correto? Então, né, quando a gente precisa melhorar então essa questão de tenacidade, a gente vai estar utilizando um trabalho a quente. Lembrando que esse tipo de trabalho a quente ele não permite tolerâncias muito pequenas, né? A gente vai ter que trabalhar com chapas mais grossas, certo? Então essas dimensões das chapas têm que ser mais grossas. No trabalho a frio, pode alterar sensivelmente a propriedade mecânica, certo? Diminuindo a sua ductilidade e aumentando sua resistência e dureza. Então, quando nós laminamos a frio, né, a gente pode ter um pouco de diminuição da ductilidade, certo? Mas em compensação também a gente pode aumentar a resistência e a dureza dessa chapa. E o valor mínimo de atrito já é de 0,05 a 0,010 ou 0,01 micrômetros. Então, assim, já é menor ainda esse valor de atrito na utilização desse processo a frio, né, de laminação. Então, os tipos de laminadores abrangem inúmeros tipos, certo? Dependendo de cada um deles, do serviço que executa.
pode ser classificado em a quente ou a frio, dependendo da temperatura de trabalho do metal, certo? Então, o tipo de processo de laminação varia nessa situação, né, onde a gente trabalha com o material a quente ou o material a frio, correto? E isso aí vai depender de acordo com a temperatura que o material está sendo realizada, essa conformação dele. Então, nós temos aí, como exemplificação aí, 4 tipos de laminadores, certo? Laminadores é o equipamento, né, que faz essa conformação e torna o material laminado. Então, nós temos os laminadores duo, os laminadores trio, os laminadores quadro e os laminadores universal, certo? Nós vamos estar explicando eles. Então, como laminação, está aí para exemplificar, aqui à direita, nós temos o que nós chamamos de cadeira laminadora, certo? Temos todo o sistema de translação, sistema de movimentação dela e de giro, né? Onde vocês podem perceber diversas engrenagens, correto? Opa, desculpa. E vocês podem perceber diversas engrenagens, né? E normalmente, né, toda cadeira laminadora ela é seguida de uma mesa de rolos. Como vocês podem perceber, aqui tem vários rolos, que é o que vai estar alimentando a cadeira laminadora. Então, né, como eu já tinha até usado de exemplo na aula anterior, pensa naquela máquina, né, de fazer massa de pastel, onde a gente tem um rolo contra o outro. A ideia é a gente diminuir o espaço entre um rolo e outro. Com isso, nós vamos estar aplicando essa força, né, de compressão nesse determinado material, e com isso nós vamos estar conformando ele, fazendo, né, fabricando o nosso material de acordo com a necessidade que o cliente quer, correto? Então vamos começar pelo primeiro tipo de laminador, que é o laminador duo, certo? O laminador duo é composto por 2 cilindros de mesmo diâmetro, girando em sentido oposto, com a mesma velocidade periférica e colocados uns sobre os outros, certo? Então aí a gente pode perceber, né, que nós temos, como exemplificado, né, no slide anterior também, que é o mais comum da gente se ver esse tipo de laminador, e é o que a gente chama de laminador duo, né? A gente tem os 2 cilindros, como podem perceber, um cilindro está aqui, o outro cilindro está aqui, e esses 2 cilindros eles giram em sentidos contrários, certo? Eles têm que ter a mesma velocidade periférica, já expliquei, que é a velocidade no entorno do cilindro, né? E com esse sentido a placa é apoiada sobre rolos e alimentada para dentro do cilindro, nesse exemplo aqui, nesse sentido da seta, correto? Então, com isso, ele entra com uma determinada espessura e ele sai com uma espessura menor. Como podemos ver, ele entra nessa espessura e sai nessa espessura. Em casos específicos, né, o próprio material ele pode vir e voltar, né, para determinadas passes que a gente chama, para poder estar diminuindo essa seção do material, onde não pode ser de forma muito gritante inicialmente, né? Então a gente tem que seguir parâmetros, e esses parâmetros né, colocados. E aqui a gente tem os laminadores duos reversíveis, foi o que eu acabei de falar, onde, né, no primeiro caso, nesse caso, nós temos o cilindro superior rodando anti-horário e o cilindro inferior rodando horário. Então, nesse sentido aqui, o material só passa e acabou, né? Ele não vai voltar. Esse é o que a gente chama de laminador duo. No laminador duo reversível, que é esse caso agora, o que acontece? O material, no primeiro momento, ele vai para esse sentido e o rolo de cima gira anti-horário e o de baixo horário. Quando o material todo, né, a placa inteira se passou para todo o sistema, né, de forma bem dinâmica, ok? Não significa que vai parar mesmo e ficar parado, é só o tempo de parou o giro, aí começa a girar, as mesas de rolos giram no sentido contrário, alimentando agora a placa por esse sentido, e aí o nosso cilindro ali ele já vai ter abaixado o seu gap, né, que vai ser a sua espessura de chapa, e o material então começa a passar novamente pelo processo de conformação. Só que nesse caso o cilindro superior vai girar sentido horário e o cilindro inferior vai girar no sentido anti-horário. Com isso nós vamos ter o que a gente chama de cadeira laminadora reversível. Nesse caso duo, porque tem 2 cilindros, correto?
Laminadores trio é composto de 3 cilindros, certo? Dispostos um sobre o outro. A chapa passa entre o cilindro inferior e o intermediário, retornando entre o intermediário e o superior. Muitos laminadores trios são dispostos de mesas elevatórias ou basculante laminação, para passagem de chapa entre os cilindros. Então, pessoal, no laminador duo é a mesma ideia do laminador trio, é a mesma ideia do duo, porém ele tem um cilindro a mais. Então, nós temos um cilindro intermediário, que é o médio, né? A gente vai ter no meio, um cilindro inferior e um cilindro superior. No primeiro momento, o material vai passar entre o cilindro intermediário e o cilindro inferior. Então, ele passou, fez o seu processo de conformação. No segundo momento, em vez do material entrar por baixo, ele vai por cima. Então, o cilindro intermediário passa a ser o inferior e o superior, né, vai continuar sendo o superior e o material vai ter outra conformação. Com isso, né, a gente tem aí os dois processos sem ter que ficar trabalhando com reversão dos cilindros, né, nem nada do tipo, onde a gente tem esse material aí sendo conformado de dois momentos, né, onde a gente tem a placa superior passando por um gap superior e depois, num determinado momento, passando pelo gap inferior, correto? Nos laminadores quadro, né, a gente é composto por 4 cilindros dispostos um sobre os outros, certo? E denominado 2 cilindros de trabalho e 2 de apoio. Esses laminadores são empregados na laminação e relaminação em chapas, que necessitam de espessura uniforme em toda a seção transversal. Então, quando a gente precisa, né, de uma constante medida na nossa chapa, a gente não pode ter a tolerância, né, de erro é menor, então a gente chama de cilindro quadro, certo? Eu cheguei a trabalhar com um laminador desse, né, onde a gente tem 4 cilindros, e a gente tem um cilindro inferior apoiando sobre um cilindro de trabalho inferior, e nós temos um cilindro superior de apoio apoiando o cilindro superior de trabalho. Com isso a gente tem, né, uma firmeza e como é que eu posso falar? Uma tolerância admissível do trabalho, correto? Então o nosso material ele vai ter essa espessura aí uniforme, né? A gente tem que manter essa espessura em toda a sua seção transversal, correto? Então, para isso, a gente tem que utilizar esse tipo de laminador, que é um laminador quadro, certo? Então, aqui a gente tem o laminador trio, ok? Está aqui. Então, num determinado momento, ele passa por aqui e depois ele volta e passa por aqui. Com isso, a gente ganha ali os dois gaps, né? As duas conformações. E no cilindro quadro, né? A gente tem aqui, ó, o cilindro de apoio e o cilindro de trabalho. Então, o cilindro de trabalho é o que vai estar em contato direto com a placa, enquanto o cilindro de apoio vai estar somente apoiando o cilindro de trabalho. Lembrando que o cilindro de apoio ele é de diâmetro maior que o cilindro de trabalho, correto? Isso é porque ele se dá essa questão da firmeza, né? Ele quer apoiar o seu cilindro de trabalho. Então, toda vez que vocês verem esse tipo de cadeira laminadora, vocês podem acompanhar e ver que o cilindro de apoio ele, né, é sempre maior que o cilindro de trabalho, correto? E aqui, pessoal, a gente vai estar deixando para falar sobre esse laminador na próxima aula, correto? Até porque já é um laminador, né, diferencial, é o Sensme, e ele é né, a gente pode até estar falando dele de forma melhor, né, para poder estar exemplificando, onde a gente vai ter várias aplicações de vários rolos, certo? E muitos deles aí são cilindros de apoio. Então, né, vamos ter um cilindro de trabalho, porém o cilindro de trabalho ele vai ser apoiado por diversos cilindros de apoio, ok? E a gente vai estar falando sobre ele em posterior aula aí. Eu acredito que na próxima aula a gente acaba, né, essa matéria de laminação. Que, para falar a verdade, eu já vou, né, passar ele de uma vez, que é o último slide, não adianta a gente querer deixar para a próxima aula, que na próxima aula eu já vou começar com a próxima matéria. Então a gente já encerra a laminação agora. Então vamos seguir aqui. Laminadores Sensme.
Os cilindros de trabalho são suportados, cada um deles, por 2 cilindros de apoio. Esse sistema permite grande redução de espessura em cada passagem na laminação, através do cilindro de trabalho. Então perceba, nós temos um cilindro de trabalho e outro aqui embaixo, é muito pequenininho. E cada cilindro de trabalho ele é apoiado por 2 cilindros. Então olha só, no cilindro de trabalho superior nós temos 2 apoios, os apoios são apoiados por mais 2 e os outros 2 são apoiados por mais 2. Então nós temos diversos cilindros de apoio. Nesse tipo de lâmina, isso tanto para o lado superior da cadeira laminadora e tanto para o lado inferior na cadeira laminadora. Então o que acontece, pessoal? Nesse sistema ele vai permitir essa redução de espessura muito alta, certo? A gente vai conseguir fazer chapas aí muito finas mesmo, né? De espessura aí fina demais. Então nós podemos falar que esse tipo de laminador já é, né, para trabalhos quando a gente precisa de espessuras de materiais muito mais finos. Então cada vez que o material vai passar por esse sistema de alimentação aí no cilindro de trabalho, a gente vai gerar então uma espessura menor, correto? Então no final de trabalho a gente vai ter a bobina nossa aí com a espessura desejada pelo cliente, correto? Então pessoal, na nossa aula, né, finalizamos então esse slide aqui e, né, vou estar passando depois outro arquivo para vocês para a gente estar dando sequência na matéria. Espero que todos tenham entendido. E eu vou estar passando também uma lista de exercícios, né, com poucos exercícios para vocês estarem respondendo para mim, correto? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo, que eu estou aqui para esclarecer todas elas. E é isso aí. Agradeço a todos e até a próxima aula.